Vamos falar agora sobre um assunto que é o tema em destaque do JU e que atinge a todos nós: o desperdício de alimentos. Mesmo com o aumento da fome e da miséria, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento no mundo. Todos os anos, cerca de 24 milhões de toneladas de alimentos são jogadas no lixo, o suficiente para alimentar toda a população de países como a Austrália e a Venezuela, por exemplo. Então, imagina o tamanho, a dimensão desse problema. Confira a reportagem especial da nossa parceira Rede Minas. E olha, iniciativas simples podem ajudar a combater esse problema. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam comida no mundo. Um estudo feito pela ONU mostra que cerca de 40% do que é produzido no país vai para o lixo. As perdas começam na colheita, onde o desperdício chega a 10%. 30% é perdido entre o transporte e o armazenamento dos alimentos. No comércio e no varejo, a perda é de 50%, enquanto que nos domicílios, 10% vai para o lixo. Hoje, de cada 2 brasileiros, 1 vive em insegurança alimentar. Antes da pandemia, 57 milhões de pessoas aqui no Brasil viviam em insegurança alimentar. Foi uma questão secular e ela não é proveniente deste vírus, e sim de uma sociedade político-econômica frágil. Semanalmente, Cláudia vai à Associação de Moradores do bairro Novo Progresso, em Contagem. Ela é uma das 250 mães que recebem ajuda da entidade. Empregada doméstica, ficou sem trabalho nos últimos 2 anos. Hoje ela tira o sustento da família como catadora de materiais recicláveis. Cláudia conta que no início da pandemia, ela e os 3 filhos chegaram a ficar sem ter o que comer. Quando eu vi que as coisas iam faltar, eu corria para pedir às pessoas, né? O medo tinha, sempre tem, né? Eu paro na padaria e pedir pão dormido pra gente comer. Então eu não tenho vergonha, não. Aí eu falava para minhas crianças, não é para mim, eu trabalho em reciclagem. Vocês têm uma sacolinha de pão para minhas crianças tomar um café hoje? Aí às vezes eu não ganhava só uma, ganhava 2, 3, sabe? A pequena Cecília, de apenas 3 anos, olha com satisfação para os alimentos. Ela já entendeu que nos próximos dias não vai faltar comida. Combater a fome e evitar o desperdício sem jogar fora o que ainda pode alimentar muitas pessoas. A gente preza muito pela qualidade dos alimentos que a gente concede a essas famílias, né, semanalmente. Então, quando os alimentos aqui chegam, eles são higienizados, selecionados e armazenados adequadamente, né, para que elas recebam esse alimento em boas condições. A gente sabe que no Brasil ainda há um grande desperdício de alimentos e que poderiam ser reaproveitados. Então, trabalhar não só a entrega dos alimentos, mas também o reaproveitamento integral desses alimentos é uma das nossas propostas. E o que se joga de comida fora por ano no Brasil daria para alimentar cerca de 30 milhões de pessoas. É a população de países como a Austrália e a Venezuela, por exemplo, e o estado americano do Texas. São cerca de 24 milhões de toneladas de alimentos, como legumes, verduras e frutas, que acabam desprezados no varejo por não terem uma boa aparência. Dar um novo destino ao descarte, reduzir o desperdício e ajudar a combater a fome. Essas são metas do Prodal, o Banco de Alimentos da Ceasa Minas. Diariamente são recolhidos nos entrepostos e no mercado livre do produtor alimentos que perderam o valor comercial, mas que ainda preservam os nutrientes. Aqui, eles são separados devidamente higienizados e processados. Tudo é doado para cerca de 150 instituições cadastradas no Banco de Alimentos da Ceasa. Comida que chega semanalmente à mesa de cerca de 30 mil pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. O programa de distribuição de alimentos da Ceasa também fabrica e distribui esta sopa, um mix de legumes em que 1 quilo dá para fazer 40 refeições.
são produtos que perderam o valor comercial, né? Dentro da cadeia alimentar, até o produto sair do campo e chegar no consumidor final, né, é uma etapa longa. E muitas vezes o que acontece? Aqui nós estamos no meio do processo de fazer o alimento chegar no consumidor final. Então, quem vem buscar o alimento aqui são sacolões, supermercados, comércios de bairro, que querem comprar um alimento que vai durar mais tempo na prateleira dele, né? Então, ao invés de ser desperdiçado, a gente recolhe esse produto que não foi comercializado e vai destinar hoje aí para 181 instituições, 27.600 pessoas por semana. No varejo, também encontramos ações para combater o desperdício. Esta rede de padarias em Belo Horizonte destina os salgados, doces e pães que sobram ou estão prestes a vencer para instituições de caridade. Só nesta loja no bairro Sagrada Família, dos 3.000 pães produzidos diariamente, 1/3 é doado. O consumidor já não aceita no outro dia. Como consumidor, ele tem aquele negócio que toda hora ele tem que ter um negócio novinho. Se o negócio já tiver ali 1, 2 horas, já não tá novo, já não serve. A gente sabe que tá bom, mas é até ruim jogar tudo fora, cara. Faz dó jogar, é muita coisa que desperdiça, assim, se a gente desperdiçasse mesmo. Mas graças a Deus a gente tem essa parceria e a gente consegue repassar esse alimento para a pessoa que precisa. Trabalhos como que a gente faz, que é atuar no resgate de alimentos que seriam desperdiçados, né? Não é comida do lixo que a gente pega comida que tem esse potencial de desperdício. E aí servir como uma ponte, tirando esse desperdício, levando para quem precisa, a gente está fazendo com que essa cadeia ela fique mais circular e mais sustentável e saudável para todo mundo também. Combater a fome no país passa por evitar o desperdício. Uma conta que, infelizmente, no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de alimentos, não fecha. Não faz sentido nenhum a gente não ter essa visão em relação ao acesso aos alimentos, né? Esse acesso deveria ser um acesso realmente democrático, né? Porque a principal riqueza de um país, na minha opinião, justamente as pessoas e o nosso meio ambiente. Desperdiçar, né? E ainda não fazer com que esse alimento chegue na boca de quem precisa se alimentar. Então, esse é o grande contrassenso, né? Na realidade, nós precisamos realmente produzir, consumir com muito mais inteligência, com muito mais responsabilidade. E aqui no estúdio a nossa conversa ao vivo é com a Elaine Alves dos Santos. Ela é doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, Elaine, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa também. É um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês com este assunto tão importante, tão relevante. Eu agradeço, então, em nome do IFTM, esta oportunidade. Bom, nós vimos na reportagem, Elaine, que o desperdício de alimentos ele pode acontecer em diversas etapas, né? Desde o plantio até chegar na mesa do consumidor. São muitas etapas que esse alimento passa e em cada etapa acontece o desperdício. E a outra pergunta que eu já queria te fazer é, estamos falando também de hábitos culturais quando se fala de desperdício de alimentos? Sim, você tocou em 2 pontos aí extremamente importantes, né? Então, conforme até foi comentado aí na transmissão que foi feita anteriormente, cerca de 40%, né, do total desses alimentos produzidos mundialmente por ano são descartados, né, são desperdiçados. Então, isso é um dado muito relevante que poderia ter políticas públicas aí de melhor distribuição desses alimentos, canalizar esses alimentos para quem realmente precisa, né, que está aí em situações de desnutrição e até de fome. Sim. Com relação a esse desperdício, então nós podemos destacar aí alguns fatores extremamente importantes, né? O primeiro deles eu coloco com relação à própria produção, então aconteceu um incremento dessa produtividade devido à melhoria das tecnologias produtivas, dos grãos, dos vegetais, das frutas no geral, porém o poder aquisitivo do brasileiro, ele não acompanhou esse aumento nessa produtividade. Então, isso gera um desperdício nos centros de distribuição, né? A outra coisa que é extremamente relevante de nós comentarmos é a questão do hábito cultural, né? Então, o brasileiro às vezes não se planeja para poder adquirir os alimentos semanalmente ou mensalmente, adquire em demasia e isso vai também representar aí um desperdício na sua própria casa, né? Outra questão está relacionada também com hábitos de consumo de alimentos industrializados, que são mais rápidos
de ser preparados, que são mais práticos, né, de serem consumidos, e aí a pessoa às vezes abandona aquela matéria-prima in natura que vai depender de um tempo maior ali para ser produzida. Então, todos esses aspectos aí acaba que contribui com o desperdício, né, e com a insegurança alimentar por consequência. É isso que eu gostaria de falar. A conta não fecha, porque nós somos um país muito rico, né, produtor de alimentos em escala mundial, e mesmo assim ainda vivemos situações de insegurança alimentar em grande parte do país. O que falta então seria políticas públicas, como você disse, e também educação lá na base, né, das pessoas entenderem a forma correta de consumir os alimentos. Sim, esta melhoria nos aspectos de insegurança alimentar, né, convertendo para uma situação de segurança do acesso às pessoas menos favorecidas a este alimento, né, canalizar este excedente, mas também de mudar hábitos ou de criar hábitos, né. Então, uma das questões que poderiam ser trabalhadas é, especialmente na base que você comentou, então, nas escolas, com crianças que levariam depois esse conhecimento para ser disseminado na sua casa. Outra questão importante, né, o papel das universidades, dos institutos federais, com projetos, com incentivo, com a disseminação desse conhecimento, a melhoria desses hábitos, né, e a criação dessa consciência do consumo naquela quantidade que a pessoa precisa, adquirir os alimentos na quantidade que precisa, e passando também para a parte, né, do aproveitamento integral e do reaproveitamento dos alimentos. E sobre essa questão, né, o aproveitamento e reaproveitamento, gostaria que você falasse sobre os projetos que são desenvolvidos por você, né, junto com outros pesquisadores. Sim, então, no IFTM Uberlândia, mais especificamente, nós temos hoje, né, projetos que é o Menu IFTM e os Saberes e Sabores, são dois projetos aí voltados para essa parte de aproveitamento integral dos alimentos e de reaproveitamento dos alimentos. Mas antes de falar dos projetos, eu estou falando de aproveitamento e reaproveitamento, está parecendo que eu estou repetindo a mesma expressão aqui. Na verdade, elas têm significados diferentes. Então, o aproveitamento integral dos alimentos, o próprio nome já fala, é aproveitá-lo em sua totalidade, né? Com o objetivo de agregar melhor a parte nutricional, as cascas, os talos, as folhas, e não só aquela parte que a gente consome tradicionalmente. E o reaproveitamento consiste em nós aplicarmos os resíduos, os subprodutos decorrentes aí da indústria alimentícia, transformando em um alimento também com qualidade nutricional melhor, diminuição dos impactos ambientais aí, diminuição também do custo, né? Então, a gente trabalha muito nesses dois projetos com essas questões. Excelente. Né? Através também aí da atuação dos nossos alunos, do curso de Tecnologia em Alimentos e do curso técnico em Alimentos integrado ao ensino médio. Vamos dar uma rápida pausa nessa conversa para a gente saber como fica a previsão do tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da nossa região. Em Uberlândia, sexta-feira será de sol e nuvens no céu, mínima de 21 graus e máxima de 33. O clima será ensolarado em Monte Carmelo. Os termômetros marcam entre 19 e 32 graus. Ituiutaba também terá sol e nuvens no céu. As temperaturas ficam entre 24 e 36 graus. Já em Patos de Minas, o dia será de sol com poucas nuvens, mínima prevista de 18 graus e máxima de 34. Araxá conta com sol radiante nesta sexta-feira, mínima de 20 graus e máxima de 32. E olha, aqui na nossa região, tempo seco, né? Sem previsão de chuvas até o fim desse mês. Então, em Uberlândia, por exemplo, registrou umidade relativa do ar aí na casa de 25%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende na faixa aí de 50% até 80%. Em épocas do ano como inverno, os níveis inferiores a 30% já são considerados preocupantes. Por isso, é muito importante seguir algumas recomendações, viu? Como, por exemplo,
beber mais água e tentar deixar o ambiente mais úmido. E a gente volta a conversar aqui no estúdio com a Eliane Alves. Eliane, temos que falar também sobre alternativas, né, para solucionar esse problema. Mas antes vamos ver aqui, então, a reportagem que fala justamente sobre isso. Até uma professora do curso de Engenharia de Alimentos do campus de Patos de Minas, que ela fala bastante sobre reaproveitamento integral dos alimentos. Veja. Cada família brasileira desperdiça, em média, 130 quilos de alimentos por ano. Só em 2019, no Brasil, foram desperdiçados 931 milhões de toneladas de alimentos. Isso equivale mais ou menos a 17% de todo o alimento que a gente tem disponível para a população consumir. Então, é muita coisa, e isso coloca o Brasil entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo. E aí, na tentativa de minimizar ou então evitar esse desperdício todo, surge o aproveitamento integral de alimentos. Essa tentativa da gente conseguir utilizar as partes que usualmente não são aproveitadas. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, as folhas do couve-flor têm 2 vezes mais proteína que aquela parte que a gente consome, que é o talo e a própria florzinha. As folhas da cenoura também têm 2 vezes mais proteína que a parte que a gente consome. A casca da banana tem mais cálcio e mais ferro que a polpa, e tem tanto potássio quanto a polpa. A casca do melão também tem mais potássio que a própria polpa. Então, são alimentos, são exemplos de alimentos apenas que têm mais nutrientes, ou tanto quanto as partes que a gente geralmente consome. Mas a gente tem várias outras frutas, vários outros vegetais, que a gente desperdiça partes que são riquíssimas em nutrientes e podem ser incorporadas na nossa alimentação. Então, a indústria de alimentos hoje já tem essa preocupação constante de tentar minimizar essas perdas. Então, esses produtos, esses coprodutos, como são chamados na indústria, têm sido aproveitados de algumas formas, a exemplo, por exemplo, da secagem. Então, cascas, sementes que não são aproveitadas em alguns processamentos, são postos, por exemplo, em processos de secagem, a gente consegue gerar farinhas que podem ser incorporadas em produtos, por exemplo, de panificação. Isso reduz um pouco o desperdício dentro da indústria. Em casa, a gente consegue também perfeitamente adequar o nosso dia a dia, a nossa rotina, para incorporar essas partes que usualmente seriam descartadas. Então, a gente pode, por exemplo, usar batata e cenoura com as cascas, ao invés de fazer aquele processamento do descascamento que a gente costuma fazer. Os sucos naturais, incorporar casca, porque a gente tem o hábito de descascar a fruta antes de bater o suco. Então, incorporar essas cascas, em alguns casos, por exemplo, como mamão, incorporar inclusive as sementes. Na hora de fazer um bolo de banana, por exemplo, utilizar não apenas a polpa, mas a casca também, vai fazer